Olá, eu sou o Marcelo Hessel, eu sou jornalista, crítico de cinema, e se eu tivesse que escolher uma habilidade mutante aqui seria ler pensamentos. Um erro que você iria cometer, mas depois eu te falo, tá? Eu sou PH Santos, comunicador, crítico de cinema, e a minha habilidade seria invisibilidade, coisa que eu já consigo fazer, inclusive. Ah, eu consigo, viu? Às vezes eu consigo também. Ó, esse aqui é o esse aqui é o Tomada 2, é um novo olhar sobre os heróis e os mutantes que você mais ama e aqueles também que você ainda nem sabe, mas vai amar mais ainda, mais ainda. Então vamos lá, a gente tem sempre 2 episódios por semana. Sexta-feira a gente discute os lançamentos mais interessantes e você pode ouvir o Tomada 2 em todo lugar. Inclusive dá até pra ver a gente... Dá pra ver o resto, na verdade, no YouTube fazendo cosplay de quê? Wolverine. Ele tem carinha de Wolverine. Ou então Flanders, dos Simpsons. Não, muito mais fofo, que é isso. E terça-feira a gente tem episódios especiais, todas as terças. Sem cosplay, mas mesmo assim especiais. Esses episódios eles são uma exclusividade do Amazon Music. Hoje a gente vai falar sobre a série Invencível. A segunda temporada acabou de acabar, mas a gente não vai dar spoilers, fique em paz. E hoje o programa tá temático, resto. O que é que temos mais? Olha só, além de Invencível, a gente vai falar aí, para alegria dos nostálgicos, para a Liga dos Millennials, vamos falar da nova X-Men 97, vamos dar aqui as nossas primeiras impressões, também sem spoiler aqui, vamos discutir se o negócio dos super-heróis aí tem futuro, PH? Vamos descobrir aqui. Ah, a gente descobre no bloco 1, quer dizer, no 2, talvez no 3. Ou no 3. Se você nunca viu Invencível, não deixe se enganar pelos traços simples ou pelas cores vivas da animação. A série original do Prime impulsiona pela quantidade de tripas e de sangue derramado em tela. Afinal, ela foi concebida pelo Robert Kirkman, que é um dos criadores de The Walking Dead, então já dá pra ter uma noção da sanguinolência da coisa. Quem termina com a mão nessa série é rei. Fora isso, Invencível aí conta também com as vozes do elenco meio estrelado, hein? Tem o Steven Yeun, que é o ganhador do Emmy aí pela série Treta, mas ele fez também o Walking Dead, coitado do Walking Dead, né? Ele não durou muito. Parecia um final do... Parece cena do Invencível. Tem também a Sandra Oh. Não, coitado. Bom, Deus o tenha. Tem também a Sandra Oh, que é mais conhecida pelo Grey's Anatomy, ela faz a mãe do Invencível. E tem o J.K. Simmons, o grande cara que é muito bem conhecido aí nos filmes de super-herói, porque ele fazia o patrão do Peter Parker na trilogia do Sam Raimi. Tem o 220 pronto aí do Invencível, PH? Hessel, vou fazer de improviso aqui, tá? Vamos ver se funciona. Ó, deram poder demais pra um garoto, aí ele fica aí sem saber o que faz, com esse poder e tudo mais. Só que o pai dele já sabe o que é que ele fazer. Só que o que é que ele faz? Ele não faz. Então fica nessa. Pai, faz isso aqui. Não, faz isso aqui. Aí fica nisso. O Invencível, na verdade, é só um adolescente pirrento. Você estourou os 220 aí, mas eu gostei do seu resumo, viu? Não estourei, não. Nem vem. É mentira sua. Não estourei, não. Vamos lá, lembrando que a segunda temporada acabou de acabar, mas a gente não vai dar spoiler aqui, hein? A gente vai discutir os temas da série, como que ele aborda esse universo dos heróis. Esse universo também que vem dando, claro, sinais de desgaste. Não sou eu que tô falando, tá? A Ieda, que é a nossa roteirista, que tá falando aqui. Mas julgando por Invencível, PH, será que os heróis têm fôlego ou não? Cara, Invencível é engraçado. Eu acho que o Invencível ele me ajuda numa argumentação que eu curto muito. Eu digo que se o Watchmen fosse lançado no cinema, tá? Há 4 anos, mais ou menos, do mesmo jeito, o mesmo diretor, do mesmo jeito, seria um estouro. Seria assim, meu Deus, o Watchmen é tudo que nós precisamos. Como não tem essa opção, né, de apagar o Watchmen da história de quando ele foi lançado e relançar recentemente, eu acho que tem 2 carinhas que ficaram muito bem nesse lançamento, que é The Boys e também Invencível. Invencível é desses quadrinhos que já vem ser uma metalinguagem que de um lado homenageia e de outro lado critica. É muito parecido com o que o Robert Kirkman faz em The Walking Dead, né? Que ele homenageia ali os filmes de zumbi, mas ele diz, não é sobre zumbi, é sobre seres humanos, eu vou pegar um pouco mais do que o Romero fez ali e vou elevar uma potência um pouco mais moderna, digamos assim. Acho que o Invencível faz algo muito parecido. E de verdade, assim, faz algo muito bem. Eu acho que quando a gente tiver um distanciamento histórico, vamos lá, 10, 15 anos... É impossível conversar sobre um suposto, melhor dizendo, cansaço dos filmes de herói sem passar por Invencível para dizer, olha só o contraponto que teve nesse momento. Assim como com The Boys também, olha só esse outro contraponto que tivemos nesse momento. Mas eu quero saber de você, o que é que você pensa disso?
É curioso, é porque a gente está falando dos filmes de super-herói, das séries também, num ponto em que já se tornou bem longevo, né? A hegemonia aí desse gênero no audiovisual americano e tal, já está indo para o seu quase um quarto de século. Então, eu acho que dá muito tempo de você, inclusive, não só ter os filmes e as narrativas que meio que consolidam o gênero, mas também o momento que é crítico, né? O momento que você tem as paródias, o momento que você tem a hiperestilização, a hiperviolência, isso está muito misturado junto com os filmes que são feitos em si, né? Então, o Watchmen que você falou, eu acho que o primeiro erro do Watchmen foi justamente um erro de timing, né? Você está fazendo um filme que é um filme de revisionismo, de um olhar político, sarcástico, meio cínico sobre o gênero, só que você está fazendo junto com o Homem de Ferro, você está fazendo junto com os momentos que são os grandes filmes do começo dessa onda. Então, é um erro de timing, basicamente. No caso do Invencível, os quadrinhos mesmo, que são aí do começo dos anos 2000, já vem do momento que de você olhar o gênero com uma certa desconfiança, mas, putz, isso nos quadrinhos já é feito desde os anos 80, sabe? Se você pega os quadrinhos lá do Frank Miller, do Demolidor, por exemplo, lá nos anos 80, os anos em que o Frank Miller meio que prosperou na Marvel, né? São os anos em que você tem narrativas mais sombrias, narrativas mais violentas, narrativas estilizadas. Então, o gênero em si, falando da produção de HQs nos Estados Unidos, já vem convivendo com esse certo desgaste, 40 anos, né? Tipo, já é muito tempo. Então, o Invincible, ele vem, pelo menos nos quadrinhos, no momento em que parece que todas as histórias já foram contadas do desgaste em si. Né? Tipo, a narrativa inclusive as críticas, né? As críticas diretas também parece que já estão... Já deu. Exatamente. Se você for pegar o Watchmen nos quadrinhos, o Alan Moore escreveu o Watchmen em 86. Tipo, já é uma narrativa que olha de um jeito irônico e crítico aos super-heróis 40 anos atrás. Então o Invincible, ele tá chegando aí, eu acho que meio que para realmente responder a um desgaste do gênero. Mas isso não é novidade para quem lê quadrinhos, por exemplo. Então eu acho que a série, nesse ponto, ela precisa oferecer um pouco mais do que além da hiperviolência. Então, tipo, não sou mega fã do Invincible e tal, mas eu acho que, enfim, eu acho esperado que venha nesse momento. Eu, ao contrário, já sou mega fã do Invincible, porque eu acho, sobretudo a partir do começo da segunda temporada, que eu não sinto mais essa necessidade direta de resposta, sabe? O primeiro episódio do Invincible, série, quadrinho também, ele é meio acachapante, assim, super exagerado nessa questão do gore, né? Ou seja, nessa questão do sangue e tudo mais, que eu acho que é pra fincar uma bandeira, sabe? Olha, se você sair pela rua usando a camisa de Invincible, você está comunicando uma contracultura para com os quadrinhos, mas também que você entende todo esse universo. Então ele pressupõe que a pessoa que vai gostar de Invincible, ele está totalmente inserida naquilo ali. A pessoa que não está inserida no lance dos quadrinhos e tudo, eu não sei como é que essa pessoa recebe e sente Invincible. Eu acho que não funciona. Ao mesmo tempo, em um dado momento, inclusive o Gato Hessel concorda comigo, que em um dado momento o Invincible ele para de fato de contar sobre, olha, eu tô aqui pra chocar, tô aqui pra chocar, tô aqui pra chocar. Não. O Mark, né, que é o personagem principal, o Invencível de fato, acho que ele passa a ser passa a ter, melhor dizendo, um apreço narrativo, como quem diz assim, beleza, conta a minha história aqui, desse adolescente que tá amadurecendo, e a segunda temporada é isso, sabe? Esse adolescente que agora passa por questões na vida dele muito traumáticas e que precisa ser um adolescente em si, mas também agora um jovem adulto, mas também alguém que vai enfrentar as questões de se separar dos amigos ou não se separar. E eu não sei necessariamente se isso está respondendo a questões de problemas estéticos, narrativos dos quadrinhos, entende, Hess? Então eu acho que Invincible ele chega lá e chega muito rapidamente. Eu vou voltar a comparar com The Walking Dead, cara. Eu acho que The Walking Dead faz algo muito parecido. Eu lembro muito do começo ali, o Rick... Eu ia puxar justamente isso, falar, mas olha... puxa, que eu acho que você consegue complementar mais.
O Robert Kirkman, eu acho que ele tem um jeito de escrever que acaba sendo muito parecido nas duas obras. E aí dá para ter uma noção melhor disso, assim. Que são, como você falou, o Walking Dead é muito revisitar uma versão política daqueles zumbis do Romero e tal, mas ele foca mais num drama doméstico. Eu acho que é isso que o Robert Kirkman ele acaba meio que priorizando em relação a tudo, né? Você tem a questão doméstica. Na segunda temporada do Invincible, chega uma hora ali em que você meio que fala, nossa, beleza, a primeira temporada acabou, você tem essa trama que virou uma coisa interplanetária de dominação alienígena e de repente você tem personagens se importando porque fulano transou com não sei quem e teve um filho com não sei quem, não sei o que lá. E tipo, é uma coisa muito doméstica e pode parecer muito prosaico. Crise de identidade de uma mãe, crise de identidade do exatamente, filho também. Mas eu acho que o Kirkman, às vezes ele pega meio... Ele tem a mão um pouco pesada para isso, fica parecendo muito novelesco. Eu acho que ele realmente se encontrou na televisão, porque eu acho que na televisão é um ambiente muito acolhedor para ele, para esse tipo de narrativa que ele gosta, que é o do novelesco mesmo. Então eu acho que... Em outras circunstâncias, eu vou elogiar o novelesco. Adoro Casa do Dragão, por exemplo, que eu acho que é uma série que, quando faz o novelesco, faz brilhantemente. No caso do Robert Kirkman, eu já acho que é um pouco chato. Ele faz o novelesco, tipo, ele tá perdendo meio que o foco, entendeu? Ele poderia entrar numa narrativa super grandiosa de temas, ou então de um escopo realmente que seja muito grandioso, mas ele meio que ele sempre reduz, e ele sempre volta para esse ambiente que é o ambiente do conforto, que é o da questão prosaica, que é o da questão pequena. Eu entendo que, obviamente, você se identifica com personagens e os personagens eles têm a preocupação do imediato, né? No caso desse menino, a preocupação imediata é a faculdade, a preocupação imediata é o pai. A namorada. A namorada, exatamente. Mas eu acho que isso pro Kirkman acaba sendo tipo uma zona de segurança, assim. Eu acho que ele tem dificuldade de sair disso. Então, em todos os momentos do Invincible que a coisa pode arriscar ganhar uma dimensão maior, ele sempre faz isso de um jeito meio irônico, né? Tipo, você sempre tem a ironia como uma forma de você desarmar a seriedade de situações. Contra clímax, né? O agridoce. Contra clímax, exatamente. Então eu acho que em relação a isso, a série perde algumas oportunidades, porque algumas ideias são muito boas. A ideia de você ter as tropas interplanetárias, de você ir para outro planeta e lidar com questões biológicas diferentes e tal. Tipo, ele tem boas ideias, mas eu acho que ele vai sabotando essas boas ideias sempre que ele volta para essa preocupação que é muito novelesca, assim. Eu acho que em relação a isso me tira um pouco da série. Sabe o que é que eu acho, Hessel? Eu concordo contigo, mas isso não é um problema pra mim, entendeu? Porque eu acho que o Kirkman, quando eu falo de Walking Dead, Kirkman, eu tô falando essencialmente dos quadrinhos, tá? Pra deixar bem claro, eu não tô falando da série. Então, quem não lê os quadrinhos talvez tenha uma dificuldade de enxergar algumas coisas que eu vou falar, mas tenha isso em mente, que eu não tô falando da adaptação em si. O que eu quero dizer eu acho que tem um apreço muito grande do Kirkman pelo personagem, a personificação da coisa. Então, o problema, por mais que ele seja interplanetário, um filho disso, daquilo outro, se ele não convergir pro personagem principal, e é um personagem principal, não são vários personagens principais, ele não tem a habilidade de tratar um arcabouço muito grande de personagens. Nossa, não mesmo. Quando tudo converge para esse personagem. Então, assim, se você não tem uma conexão imediata ali, se você não tem uma conexão não só imediata, mas constante com aquele personagem, eu acho que fica com cara dessa novelinha um pouco mais mambembe, digamos assim. Que é diferente do Game of Thrones, porque ele vai mudando o personagem. Então, vou nem em Game of Thrones, vou em Lost, por exemplo. Lost também é uma novelinha, só que todo episódio ele vai mudando o personagem. Então, se você tá de saco cheio daquele tipo de novelinha, digamos assim, no próximo episódio vai ser talvez um personagem que você tenha mais apreço, que faça a história andar para um lado que você gosta mais. E o Kirkman, ele tem, eu acho que é um bom poder criativo na mão, mas que ao mesmo tempo ele arrisca muito esse grande poder criativo, que é justamente, nos quadrinhos, a gente vê o Rick como um personagem altamente explorado, assim, não, eu acho que os quadrinhos acabam, não é quando os cenários propostos acabam, é quando o Rick se esgota. Não dá mais para discutir o Rick. É impossível chegar com que todas as histórias convertam e converjam no Rick. Então acaba. E eu acho que Invincible tá nesse caminho, sabe? Vai por aí também. Mas ao mesmo tempo,
Eu gosto muito do que o Mark oferece enquanto... Não vou dizer conflito, porque não é conflito. Mas enquanto gatilho narrativo, assim. Eu gosto muito do que o Mark propõe. Tanto o Mark super-herói, quanto o Mark filho, quanto o Mark, vamos colocar assim, ser humano. Né? Ou seja... Um construto social, né? Uma ideia dentro da sociedade, porque é aquele humano que não fica nem lá nem cá. Eu acho que isso discute muitas coisas que a gente também discute aqui. A gente já falou várias vezes em vários programas, não vou repetir, sobre a questão da imigração, acho que discute um pouco disso também. A gente fala recente no problema dos 3 corpos, né? Essa questão de, tem um lado aqui que não dá mais, então a gente aceita ou não o nosso planeta, a gente faz o que com essa galera que tá vindo de fora, com o estrangeiro e tudo mais. Eu acho que o Mark consegue trazer tudo isso, mas que são assuntos que tangenciam ele e que, de verdade, o Kirkman foge porque o aqueduto dele deságua todo o tempo no mesmo lugar, que é no Mark, que é no Invencível, etc. Curiosamente, o nome da série é esse, né? Invencível. Então eu acho que ele também não está enganando ninguém. Mas sim, pode ser uma narrativa... Ela não é uma narrativa de fôlego, ela cansa um pouco quando você começa a não se interagir mais tanto com o personagem principal. Inclusive a gente viu isso no Walking Dead, que é uma narrativa que perdeu o fôlego e tal, porque, especialmente na adaptação da televisão, depois que você perde o Rick, depois que você perde aquele núcleo da família e tal, você perde o Carl, parece que as coisas elas se diluem, assim, né? No HQ, pelo menos, você tem um foco ali. Não à toa, a melhor série derivadas do The Walking Dead é do Rick e da Michonne. Mas é isso, né? Você tem um personagem que consistentemente é desafiado e tal, então parece que você tem uma coisa mais focada. Eu entendo a questão dos temas e eu acho interessante quando a série vai para uma coisa de discussão de sci-fi mesmo, assim, mas, de novo, eu acho que isso é sabotado no meio do caminho, então eu tendo a focar mais em coisas que eu acho que a série faz melhor. Não necessariamente faz melhor, mas faz de um jeito mais criativo e que me parece mais interessante. Principalmente o lance da violência, e como a violência ela denota, você está criticando a violência, mas ao mesmo tempo tem um fetiche da violência naquilo, né? Se você pegar os episódios eles têm na maioria aí 45 minutos e tal. São episódios longos para uma animação dessa que não está te oferecendo tanto. Mas é porque se você for tirar as cenas de porradaria, poxa, não vai sobrar tanta coisa assim, né? Você tem sobra. Não, sobra, beleza, porque você tem muita subtrama, você tem muito personagem e tal, beleza. Mas eu acho que ele tem dá muita uma resolução que fica por muito tempo em aberto, assim, e muito relacionado a como o Mark se relaciona com essas pessoas ao redor dele. Nisso eu vou ter que discordar de ti. O que eu quero dizer é que ele dá uma atenção para cenas de porradaria e para cenas de sangue que me parece superdimensionada. Eu entendo que ele está fazendo uma narrativa de fim de ciclo do gênero, para você meio que denunciar, não sei se denunciar a palavra, né, mas para você expor a violência. Só que ao mesmo tempo que ele está expondo a violência, talvez criticamente, ele está se entregando ali a uma fantasia e a um sadismo da violência. Para mim isso é muito latente na série e eu acho que é o ponto mais interessante, né? Você está fazendo algo ali que é para ser doloroso, que é para ser marcante na narrativa desses personagens, vai transformar a vida desses personagens, mas ao mesmo tempo você tá meio que um contrato meio de sadismo com esses personagens, assim, não sei. Eu acho que é o que a série tem de mais de interessante. The Boys também é um pouco parecido com isso, mas The Boys nunca deixa de ser uma paródia, né? Você tem aquela coisa do sangue ali de um jeito que é visivelmente caricatural, e o sangue muito como uma válvula de escape, né? Uma válvula cômica de escape. No caso do The Boys não é isso. A violência ela é muito incômoda, inclusive. Então eu acho que ali você está no fio da navalha ali, né? Você está criticando, mas ao mesmo tempo tem uma fantasia implícita ali. Você puxou aí uma diferenciação de The Boys para Invencível. Engraçado que eu acho a série Gen V, que é um spin-off do The Boys, mais parecido com Invencível. E que tem problemas parecidos e soluções parecidas. Eu acho que Invencível, cara, se for de comparar, vamos lá. Invencível tá mais próximo de Logan, do filme Logan, enquanto The Boys tá mais próximo de Watchmen. O que eu quero dizer com isso? O Logan não tá pensando o herói na sociedade. Ele tá pensando o herói em si e suas relações adjacentes. O The Boys e Invencível faz isso.
O The Boys e o Watchmen, eles estão pensando primordialmente a sociedade. Então temos a sociedade, vamos encaixar essa turma aqui para que eles exijam que a gente escrutine essa sociedade. E assim, eu acho que a violência no The Boys, ela fica mais palatável, porque é o que a gente espera de um panorama. Não fica tão palatável no Invencível, porque é o que a gente espera, não é o que a gente espera, melhor dizendo, quando a história está abordando o sujeito. Então parece, às vezes, gratuito, e aí eu concordo contigo. Ao passo que a grande diferença dos dois, eu acho que está na rapidez de se atualizar. Invencível quer mostrar aquela história, aquela jornada desse rapaz, enquanto The Boys, essencialmente, está querendo dizer assim, tá, qual é o trend em termos políticos e socioculturais? Vamos pegar esse trend, né? Vamos pegar, como é que é a tendência? Vamos pegar essa tendência e vamos, fazer a paródia em cima dessa tendência. Então, eu acho que The Boys já parou de ser uma certa paródia do ponto de vista dos super-heróis e tudo mais, para ser uma paródia da sociedade como um todo, da política americana, da sociedade americana, questões de religião e tudo mais. Invencível não. Ela está no limiar entre a história do sujeito, né, transformando esse sujeito plenamente em objeto narrativo, e ainda assim fazer algumas críticas ao gênero super-herói. Por isso que eu disse que é mais parecida, mais próxima, do ponto de vista ideal, né, de ideia do Logan, o filme que inclusive desses filmes é o que melhor critica a sociedade, o melhor que critica a sociedade não, o melhor que critica a cultura dos filmes de quadrinhos. Infelizmente pararam por aí, deveriam ter mais Logans. Mas enfim, falando em Logan, olha só que gancho, hein? Não, eu pensei em outro gancho. Você tem um gancho também, porque você falou de The Boys, ele tá com o dedo aí sentindo a pulsação da contemporaneidade, das coisas que são trend, tendência. Meu Capitão Gancho, diz aí, vai. O X-Men, ele tá muito... Olha só, ele me bugou, porque eu achei que ia ser nostalgia, mas não, ele tá na tendência também, uma série que tá bem na tendência. Então vamos falar sobre essa tendência aí. E falando de X-Men 97, tem até brasileiro lá, hein, PH? A nova série aí retoma a ação de onde a série clássica parou. Lá nos Estados Unidos o desenho foi exibido entre 92 e 97, e foi por isso que botaram esse 97 aí no novo título. Aqui no Brasil, aliás, o desenho só chegou mesmo em 94 e passava aí na saudosa TV Colosso. Eu não largo o osso, tá, Hessa? É também a primeira produção da Marvel que trata do... Gente, eu tenho uma dificuldade muito grande de chamar X-Men. Eu vou chamar X-Men, ora X-Men... porque na época eu chamava de X-Men, tá? Mas enfim, eu tenho essa dificuldade, tá? É a primeira produção da Marvel que trata aí dos X-Men desde que o estúdio readquiriu os direitos de utilizar os personagens que são muito queridos. E pode ser a mãozinha que faltava para tirar a Marvel da beira de um suposto abismo, digamos assim. Hessel, já que você disse que eu não sei o que, não fiz em 220... Vai, bichão. Vai, meu Charlie Xavier. Faz em 220. Manda. Eu vou fazer em menos, hein? Fazer em menos de 220. Conta aí. Liga o seu cronômetro aí, ó. Não, ele vai. Adolescentes mutantes frequentam aulas, praticam esportes, vão na balada e ditam tendências da moda quando não estão salvando o mundo de transfóbicos sem senso de humor e vilões ressentidos em geral. Parabéns, Hessel. Eu fui calado por você. Tamo junto. O desenho tá saindo toda semana no Disney Plus, tá? Deve acabar lá pela metade de maio. Então o papo aqui é sem spoilers, né? Hoje é um programa quase todo sem spoilers. São só as nossas primeiras impressões, inclusive. A temporada não tá concluída, então não tem como trazer muito. Mas ao mesmo tempo, como é uma série que engata, né, de uma outra série, a gente tem muita coisa pra falar a partir disso, tá? Mas, Hessel, fala aí desse brasileiro em X-Men 97. Como é que é isso, Hessel? É o Brasil do Brasil? É o Brasil do Brasil? Ele não é o Brasil do Brasil, porque o Roberto da Costa, o personagem, ele é filho de milionário e tal, então ele é tipo 1%. Ele não é tão Brasil do Brasil assim. Mas o Mancha Solar é um personagem consagrado aí do universo dos X-Men. Inclusive, fazer uma parte aqui rapidinho, porque tem uma história engraçada. Eu fui visitar o set lá do Novos Mutantes, aí o Henry Zaga é um ator que tinha ido visitar o set do X-Men 97. Não, pô, aí isso ia ser incrível. Assim, não, mas aí ia ser sem graça, né? Só os caras lá no storyboard lá desenhando. Porra, aí muito chato. Mas eu fui lá no set do Novos Mutantes e o Henry Zaga, que é o ator, ele é brasiliense, mas acho que ele cresceu no Rio de Janeiro, uma coisa assim, né? Ou vice-versa. E ele tem um puta sotaque carregado de carioca. E aí
ele falava Roberto da Costa na cena que a gente viu lá, e os americanos repórteres que estavam lá no set falaram, pô, vocês trocaram o nome do Bob, eu não consegui entender o que ele tá falando e tal. Eu falo, não é que não é Costa, é Costa, porque tipo, o americano não entendeu o sotaque da Costa. Perfeito. Mas é isso, o personagem chama Roberto da Costa. Sabe o que é que eu acho? Eu acho pouco. Eles têm que correr também, que a gente não entende muita coisa que eles falam. É lógico, tem que correr atrás, pô, especificidade, é isso aí. Mas enfim, eu tava falando de primeiras impressões, então vamos começar nesse lance das primeiras impressões, mas eu vou fazer um pedido pra ti, Hessel. Vamos olhar a série pela série, a animação pela animação, vamos tentar nessas primeiras impressões não comparar? Será que dá? Acho que é um exercício difícil. A série pela série? Não, eu fiquei feliz da vida, assim, porque era adolescente quando assisti X-Men, é um desenho que é super importante para a narrativa e para a trajetória das histórias do super-herói nas telas, porque os quadrinhos dos X-Men estavam super populares ali na virada dos anos 90, eram as HQs que mais vendiam no mundo não, né, nos Estados Unidos, e aí esse desenho foi o que impulsionou a galera da Fox a comprar os direitos dos X-Men, e aí a Sony comprou os direitos do Homem-Aranha, enfim, isso aí é história, né? Eu acho que o desenho do X-Men impulsionou muita coisa disso. E eu fiquei muito feliz nessas primeiras impressões aí, de ver que não é só nostalgia, não é só você reembalar uma narrativa que já estava meio, não datada, né? Mas uma narrativa que todo mundo já estava familiarizado com ela. Na verdade, não, né? Eles fazem muita coisa ali de atualização, de comentários sobre a contemporaneidade e tal. Tem uma cena que é tipo os caras invadindo o Capitólio, então, sabe, tem muita coisa ali que é sobre o mundo de hoje, então isso me deixou muito satisfeito. Além de ser muito engraçado e muito ótimo, assim. Enfim, só elogios, eu adorei. Fiquei emocionado no segundo episódio, inclusive. Tem uma coisa que eles fazem, assim, em cima disso que você falou, que é uma capacidade de refletir o hoje a partir do ontem. Ou melhor, o ontem a partir do hoje é um nó que dá na cabeça, né? É um trocadilho mental. Mas eu acho que isso é muito rico, cara, porque traz uma segunda camada nessa reflexão, que é dizer assim, tá, se em 97 dá pra encaixar esse tipo de história que é altamente contemporânea, a gente fez o que de lá pra cá, pô? Né? O que foi que houve aí? Porque a gente tá numa sociedade, num mundo que realmente acha que quadrinhos e tudo é um monte de, sei lá, de peito peludo dando porrada em todo mundo, e na verdade X-Men, né, X-Men tava há muito tempo rompendo essas discussões, mostrando uma certa de fato diversidade e trazendo discussões que pareciam caber nos anos 90, mas a bem da verdade tá cabendo melhor hoje, cara, ou seja, repita a pergunta, o que foi que a gente fez, cara? A gente andou de lado aí. Então essa discussão, pra mim, já paga o X-Men 97. E paga de um ponto de vista... Eu não sei o que é que vem por aí. Eu acredito que, como é, de certa forma, episódica, vão ter pontos altos, pontos baixos, episódios assim que, beleza, perdi meu tempo. E outros episódios que dizem, meu Deus do céu, cara, como é bom ver o Ciclope sendo um grande líder e tudo mais. Mas eu acho que, indiferente disso, olhando para a narrativa do episódio em si, dos episódios que virão em si, eu acho que ela já se pagou quando ela consegue fazer essa proposta de não necessariamente nos fazer pensar o ontem, mas nos fazer pensar o agora a partir de um ontem que a gente pensava que tinha ficado para trás, né, cara? Eu acho que esse é o grande trunfo da série. Esses personagens, eles se prestam muito fácil à questão da alegoria política, né? De você falar sobre os excluídos, os marginalizados, sobre preconceito. Você sem tem isso não filmes... tem X-Men. Sem isso simplesmente não tem. Não se faz X-Men. Não é cósmico, não é fora do planeta, não é nada. É dentro do planeta e é debaixo da Terra muitas vezes, né? E as melhores narrativas... nas telas sobre isso, assim, foi a trilogia que começou todo esse gênero renovado aí de super-heróis na tela, que foram os filmes do Bryan Singer lá na virada dos anos 2000. E você tinha os X-Men muito notadamente como uma metáfora da perseguição contra homossexuais. Você tinha o Magneto, o Ian McKellen, o ator gay, assumido, então você tem ali personagens que estão realmente... expressando essa questão do preconceito. Então, na hora que você pega esse desenho agora e eles voltam diretamente nesse ponto, nesse nervo, dos novos conservadores americanos, a invasão do Capitólio, esse discurso renovado que não é sobre tão diferente dos novos conservadores brasileiros. Não, é muito parecido, tudo muito parecido. Invasões, enfim, né? Exatamente. Então, acho que isso, além de ser universal, infelizmente universal,
isso está muito atual também, né? E narrativas de reacionarismo e tal, e de preconceito, xenofobia, isso continua sendo muito atual. X-Men fala muito bem disso. Mas eu acho que, assim, para mim a reação inicial foi muito boa, porque, enfim, né? Eu sei o que super-herói significa, ainda mais depois desses 20 e tantos anos. Meu trabalho no Omelete foi muito reforçar esse gênero. E, obviamente, o vigilantismo, ele está muito associado com uma ideia reacionária, né? Você meio que eleger um super-herói porque ele vai resolver o mundo e tal. As coisas não funcionam desse jeito. E eu acho que muito do que a gente vive hoje vem um pouco da gente tratar essas narrativas e essa mitologia como se fosse uma verdade para a gente trazer para o mundo. Eu acho que, em relação a isso, obviamente você tem que discutir a violência, você tem que discutir que papel é esse, por que a gente está dando autoridade para esses personagens e tal. O Invincible, ele meio que toca nesse assunto. Mas eu acho que a função desse X-Men é outra, que é você meio que tratar essas narrativas como se fosse uma coisa mais ingênua, né? Então, o que você tem no X-Men? No X-Men você tem esses adolescentes que estão lá cursando, fazendo suas aulas lá na escola do Xavier. E aí, de repente, tipo, para tudo, metade da equipe vai, salva o mundo, e aí eles completam a missão do dia, eles voltam e continuam. Eles voltam e continuam tocando a vida como se nada fosse, entendeu? É engraçado a gente fazer esse episódio comparando, fazendo as duas séries, porque elas são do mesmo assunto. Você tem adolescentes e é uma história de formação de super-heróis, e como esses adolescentes lidam com seus poderes no mundo, e essa responsabilidade no mundo, só que são completamente opostas, né? São duas séries opostas, porque no caso do X-Men, os caras vão lá, completam a missão, todo mundo se congratula, o Ciclope fala, valeu galera, muito bom, mandaram bem hoje e tal. Volta pra casa e eles continuam tocando a vida deles, eles vão pra balada, sabe? Então, em relação a isso, me parece muito uma narrativa ingênua, para você recuperar uma certa ingenuidade que o gênero perdeu. Você não pode ser ingênuo mais não tem mais bobo no futebol, né? Não tem mais ingênuo nas histórias de super-herói, porque afinal de contas a gente já sabe como são, a gente sabe o impacto que isso teve no mundo, e a gente sabe que, poxa, não dá mais para você contar as mesmas histórias 1 milhão de vezes. Só que aí o X-Men vai lá e consegue fazer isso de um jeito que é atual e pertinente, entendeu? Peraí, então a gente tá dando uma volta e voltando para um ponto anterior a The Boys, Invincible... Com certeza. A discussão que a gente trouxe do Watchmen. Por quê? Tu tá me dizendo que pós uma ruptura, a partir de críticas, né, de dentro para fora, ou melhor, não necessariamente de dentro para fora, porque, né, essas obras não são da essência quadrinhos, digamos assim, mas enfim. Essa crítica que existe do gênero, você tá dizendo que o abre-alas desse gênero, ou dessa pós-crítica, é justamente resgatar o que foi feito nos anos 90, que realmente apresentou os quadrinhos para muita gente. Sim, sim. X-Men aqui no Brasil, a animação, ela é talvez uma das coisas mais importantes para a história dos quadrinhos no Brasil. Tá, eu posso discutir algumas coisas nos anos 70, 80, mas o impacto de X-Men só se falava em X-Men. E não era da minha geração, não era da minha idade, assim, era de todas as idades. Primos mais velhos, adultos que já curtiam quadrinhos, explicando quadrinhos, enfim, feito o preâmbulo. Então a gente está dizendo que há uma pós-crítica, e essa pós-crítica é um resgate do que é feito antes dos motivos dessa crítica nascer, é isso? Ou eu estou viajando? Não, é isso mesmo. Você tem uma recuperação de uma certa infância do gênero, talvez, de você... Não infância, né? Porque os X-Men eles surgiram nos quadrinhos na famosa Era de Bronze. De inocência, nesse caso. No sentido de inocência, de você contar uma narrativa que, embora ela lide com questões, inclusive parecido com o Invincible, né? Eu tava reclamando do Invincible, sim, que é muito prosaico, a coisa do novelesco e tal. Aqui também tem. Você tem triângulo amoroso, tem a mulher que tá parindo no meio do episódio, enfim, tem questões pequenas também. Tem a Jubileu ali dizendo, que tipo de heroína sou eu, coisa que o Mark Exatamente, faz, você tem as questões prosaicas, mas ao mesmo tempo você tem as grandes questões, né? As grandes questões, sei lá, tipo invasão alienígena, dominação mundial, coisas que são narrativas clássicas, dessa coisa muito específica que é a narrativa do super-herói, né? Você tem os super-heróis tentando lidar aí com solucionar o mundo. Então as coisas realmente têm um escopo que é superdimensionado. Mas ao mesmo tempo parece que você não está olhando de fora, né? Tudo o que a gente, inclusive quando você falou que é de dentro para fora, exatamente isso. Tipo, é muito um olhar distanciado.
né? Esse olhar distanciado é o que permite você criticar o gênero. Nesse caso, não. É um olhar de dentro mesmo. Você está contando uma narrativa que segue o molde clássico, mas ao mesmo tempo você consegue embutir ali um comentário de quem está olhando de um ponto crítico, né? Você tem um senso crítico com o que você está fazendo. Inclusive, no segundo episódio, permitiu um pequeno... entregar um pedaço aqui, tem uma cena que o Ciclope ele apanha bem, e aí tem cena de sangue e tal. O desenho, se eu não me engano, o desenho original, ele não se permitia esse tipo de coisa. Então, em relação a isso, ele está com um pouco mais próximo da narrativa do desgaste do gênero, né? Que é você mostrar o sangue, você mostrar o impacto da violência de verdade. Não é a violência cartunesca, é uma violência que tem um impacto. Então, não por acaso é o episódio politizado, né? Então eu acho que isso tem... Eu acho que isso tem um motivo de ser. Vou além. É um Ciclope que apanha, porque nos anos 90, ele apanharia ali, mas a grande responsabilidade que ele tinha era impressionar o Xavier, né? A responsabilidade que ele tem agora é como um pai, né, que é um vindouro pai, quer que seja, mas é um pai que também se vê ao mesmo tempo, na ausência do Xavier, como um possível pai daquelas crianças que lá ficam e chegam a uma outra ideia para dizer, não, Ciclope, tu não pode ser pai. Pô, mas eu tô aqui, cara, eu tô pronto para ser pai dessas várias crianças, de uma criança que tá vindo, tu vai dizer que eu não vou ser, como é que é? Tanto que tem a grande frase no primeiro episódio, logo que ele diz, né, a mim, meus X-Men, que eu acho que é muito marcante nesse sentido. O a mim quem, né? Quem é esse Ciclope? Então é interessante como no segundo episódio já há uma desidratação desse personagem que transpira liderança para dizer assim, ok, a gente vai pensar a liderança sobre outros aspectos, sobre outras formas, sobre outros pesares, né? Mas enfim, a série ela já está passando por algumas polêmicas e a gente tem que falar sobre isso. O Bodemaio, né, que foi o criador das 2 primeiras temporadas, ele foi demitido antes da estreia. Eu não acompanhei muito, confesso, as notícias, porque infelizmente eu acho que eu criei uma atitude muito blasé com relação a notícias de herói, qualquer coisa relacionada a herói e tudo mais. Mas o que eu sinto é que o Bodemaio, ele apanhou dos dois lados, né? Ele apanhou dos woke, apanhou dos anti-woke, apanhou de tudo quanto foi lado, e no final das contas não tem definitivamente um porquê, né? A Disney, eu acho que tá num entreatos absurdo de se entender quem que ela quer realmente abraçar. Eu fiz até um vídeo, considero que vocês vejam, bem grande, que eu acho que a Disney amarrou a própria corda para se enforcar, sabe? De abraçar muito o público e agora não conseguir recuar e querer o outro público, porque ela sempre teve todos os públicos. E eu não sei se essa demissão do Bodemaio, que é um homem negro e gay, que inclusive postava no OnlyFans, né? Não era explícito, mas ele postava no OnlyFans. Eu não sei o que a Disney quer, se é um movimento diante do sujeito, se é um movimento por conta de uma ideia, o que é. E aí eu diria de você, o que você enxerga, onde que está essa Disney e se isso pode prejudicar a X-Men 97 desse ponto de vista atual que você está trazendo. Porque do meu ponto de vista, se o X-Men 97 volta para os anos 90 efetivamente falando, isto é, sendo só e somente só episódico, que não discute, não aprofunda determinadas questões, como está fazendo com o Ciclope enquanto pai líder, por exemplo, como eu trouxe nesse preâmbulo, eu acho que a existência dele é puramente encher catálogo. Eu acho que você consegue atender as duas coisas. Esses 2 primeiros episódios aí, eles mostraram um pouco isso. O terceiro episódio, ele já entra num mérito ali mais fantasioso, porque tem um Senhor Sinistro e uma trama ali, né, tipo, que envolve percepções da realidade e tal. Então ali parece mais uma história de gênero mesmo. Não gênero como a gente está falando. Gênero, tipo, o drama, suspense, enfim, esse tipo de gênero. Eu acho que dá para fazer as duas coisas. E X-Men sempre se mostrou isso, né? Se você pega os filmes dos anos 2000 e tal, obviamente você tem muito latente essa ideia do comentário político, mas ao mesmo tempo é uma baita aventura que atende todos os públicos de verdade. Eu acho que realmente não dá para você atender todo mundo. A Disney vai passar por uma aprovação agora no meio do ano, porque o Star, que é o serviço adulto, né? Entre aspas, vai ser fundido junto com a Disney, então vai estar tudo no mesmo sistema ali. Você tem esse desafio de atender todos os públicos e tal, mas enfim, né? Se os conglomerados eles estão cada vez menores aí, no sentido de são menos conglomerados, mas que tem muita coisa, muito conteúdo, muita série, muito filme,
de estúdios diferentes. A Disney já teve problemas no passado para lidar com isso. Tem a Touchstone, que é um estúdio dentro da Disney, que fazia os filmes mais adultos e tal. Muita coisa ali que... Enfim, quando chegava no cinema, às vezes chegava censurado, às vezes chegava com questões ali, tipo, o público não recebia bem, porque o público conservador americano faz uma ideia da Disney que não é exatamente essa Disney que é mais plural e tal. Então acho que em relação a isso vai ser um desafio mesmo. Mas eu acho que pro desenho em si, eu acho que ele tá bem situado ali, sabe? Você tem narrativas pontuais. Os desenhos originais, lá nos anos 90, eles eram um celeiro de ideias, inclusive, para muita coisa que foram feitas nos quadrinhos depois. Tem alguns personagens ali que eles ganharam muita autonomia no desenho e aí depois eles ganharam mais expressão nos quadrinhos, por exemplo. Então, é um grande celeiro de ideias. Eu acho que em relação a isso a gente pode estar mais tranquilizado. Eu acho que tem muita coisa para resolver e por isso que a gente vai falar no próximo bloco sobre o futuro dos quadrinhos aí, inclusive pegando muito bem X-Men ou X-Men 97. Olha, na história do cinema, a gente tem aí alguns exemplos de como certos gêneros amadureceram, ou então como eles cresceram e aí depois morreram. Sei lá, pegar por exemplo aqui, na primeira metade do século XX, os faroestes americanos tratavam o cowboy como uma figura quase mítica e tal. Lá para os anos 50, você já tem os faroestes revisionistas. Já não é tão comprar a ideia do cowboy assim. E aí os faroestes italianos lá nos anos 60, aí já era muito mais o ponto de vista do bandido e tal. Enfim, né? As histórias ficaram mais complexas. E foi praticamente a mesma coisa com o cinema de samurai. De forma geral, né, os filmes dos anos 50 eram marcados o quê? Pela reverência ao Bushido, isto é, o código de honra do guerreiro samurai, como na trilogia Samurai, do Hiroshi Nagaki, né? E na década seguinte, aí sim, os samurais já se tornaram mais moralmente ambíguos. Posso citar aqui Yojimbo, por exemplo, esse samurai que nem tá lá, nem tá cá, né, do Akira Kurosawa. Então, será que os heróis estão passando pelo mesmo processo? Ou meu querido mutante Hessel, digo Marcelo Hessel, o mutante da crítica? A gente está convivendo com as histórias de super-herói realmente há muito tempo aí, né? A gente tem, inclusive, a Warner Bros. Daqui a uns anos aí vai lidar com a questão de perder os direitos do Superman, porque o Superman vai entrar em domínio público, sei lá, quase 90 e tantos anos de personagem aí. É muito tempo já, entendeu? Muito tempo. Os X-Men, inclusive... São 4 gerações completas. É muita coisa. Cara, é muita coisa, exato, né? Coisa. E aí, no caso dos X-Men, eles vêm acompanhando muito o momento que é o momento do movimento dos direitos civis lá nos Estados Unidos, é o direito dos negros. Você tem a guerra do Vietnã, você tem ali um movimento de politização em geral e da cultura em geral, que esses personagens não tem como eles ficarem de fora disso, entendeu? Então tem gente que vive falando, tira a política do meu HQ, das minhas histórias e tal. Olha, isso é muito impossível, assim, porque as narrativas, de modo geral, não só a narrativa de quadrinhos e tal, ela é um reflexo do seu mundo, assim, né? Então é um reflexo do seu tempo. Então acho que é impossível você alienar essas histórias dessa forma. E aí, no caso dos X-Men, isso tá na origem dos personagens desde o começo. Tem tanta coisa que dá pra discutir com os X-Men e eu acho que isso vai pra Invincible, vai pra The Boys. Sei lá, acho que outros quadrinhos estão surgindo ali no movimento independente, também estão trazendo isso. Inclusive quadrinhos que não são de herói. A gente fica falando muito de quadrinho, herói, quadrinho, herói, quadrinho, herói. Na verdade, existe sei lá, tantos e tantos quadrinhos. Eu vou citar aqui, sei lá, tem um quadrinho recente que infelizmente perdi o nome, a produtora vai atrás enquanto eu falo, que mostra os dois lados do bairro da Liberdade, sabe? Um quadrinho que começa de frente para trás, de trás para frente. Então, de frente para trás, ele conta a história da liberdade a partir dos negros, de trás para frente a partir dos japoneses. Então eu acho que tem tanta discussão que dá para fazer a partir do que os quadrinhos propõem, que eu acho que continua um movimento muito fértil, assim, você tratar quadrinhos, você lidar com quadrinhos. Eu acho que heróis têm um desgaste natural, e esse desgaste natural é porque muitas vezes a galera quer dos heróis só a mesma coisa, sabe? Me parece que muitas vezes o que a galera curte do cinema de herói, quer que seja, é a origem. Parece que a origem ela é mais curiosa do que um aprofundamento da história. E às vezes os autores, eu acho que passam por essa dificuldade também. Eu tenho problemas com o Homem de Ferro 2 e 3, e eu acho que é muito isso também. O primeiro, ele não é necessariamente um grande filme de quadrinhos, sei lá. Ele é um grande filme de origem, o primeiro Homem de Ferro.
E depois eu sinto uma certa dificuldade de dizer assim, beleza, então vamos falar, como os quadrinhos fazem muito bem, sobre esse cara que tem vícios, né? Nesse caso do cinema foi vício em fazer armadura, né? Porque nos quadrinhos é vício em bebida, no caso, né? Droga, não sei se chega a ser drogas, mas quando a gente fala do Demolidor, vou lembrar aqui do quarto, quinto episódio ali da primeira temporada, que eles tentam inserir esse tema da bebida e tudo, eles não conseguem fazer com o personagem principal. Eles não conseguem levar essa discussão, eles não conseguem tratar esse assunto. E eu acho que isso enjaula muito, aprisiona muito a cabeça dos fãs, que é algo que a gente não tinha na época do cinema faroeste. Porque o cinema faroeste, quando ele se esgota do ponto de vista do herói perfeito, o mocinho que não se suja, inclusive, ele se esgota porque também a geração automaticamente se esgotou, sabe? E eu não sinto que a geração que tá agora esgotada, que ela tá esgotada porque quer algo a mais. Não, é uma geração conservadora, hiperconservadora, que quer algo exatamente como aquilo foi feito, como aquilo foi iniciado, quer mais uma origem, quer mais um tratamento de adaptação fiel, quer que seja, e etc. Isso é reflexo de uma polarização. Beleza, polarização, tudo é polarização, beleza. Não é isso que eu quero entrar. Eu quero entrar no seguinte assunto. Na polarização, os lados, os dois, é uma crítica aos dois, já estão com as ideias muito firmes e irrevogáveis, de certa forma. Então, quem fica nesse meio termo, a gente pode colocar o DeMaio aí com relação ao X-Men 97, apanha tanto dos dois lados, mas tanto dos dois lados, que perde uma identidade social, que perde uma identidade, não digo nem política, uma identidade social, de dizer assim, de que lado eu tô? E a Disney, ela tá querendo achar esse meio termo em uma sociedade que não tem meio termo. Os próximos filmes de quadrinhos estão querendo achar um meio termo em uma sociedade que não consegue enxergar meio termo. E papo reto, a sociedade não vai ser pautada por filme de quadrinho, tá? A sociedade não mas vai... foi, né? Mas foi, né? Durante esses anos todos. Aí. Eu tenho dúvida se foi do jeito que a gente pensa, sabe, Hessa? Eu acho que sempre foi um desejo mais intrínseco que refletiu também nos filmes de quadrinho. Eu não vejo, assim, a sociedade sendo pautada, como não foi, acredito, pautada pelo cinema de aventura brucutu dos anos 90, como eu acho que não necessariamente foi. Eu acho que eles se alimentam disso. Mas, para finalizar, nessa polarização, hoje em dia, a preço de hoje, quem tá no meio cai pros dois lados. Só que quando cai, não tem cama elástica para nenhum dos dois. E a Disney, e não só a Disney, outros filmes de quadrinho, coloca a DC também, que o James Gunn vai tentar fazer isso, tenta ficar em cima de um muro, que é muito fininho esse muro. E o perigo de cair para um lado ali e ser catapultado para mais ainda o outro lado, eu acho que é muito grande. Enfim, eu fiz muitas metáforas aqui para não ser tão direto, mas é isso. Você, se quiser, abre aí o escopo da discussão. É que em relação ao futuro, obviamente esses filmes vão continuar sendo feitos, né? Você tem aí um esgotamento, a Marvel falou que vai fazer menos filmes e tal, então aquele avalanche de coisas sendo lançadas aí no streaming e no cinema, isso não vai se repetir. Mas ao mesmo tempo essas histórias vão continuar sendo contadas, mesmo porque no caso da Marvel é o business deles, né? Tipo, eles estão nesse negócio aí já faz décadas, não faz muito sentido que eles deixem de fazer isso. Em relação ao Superman... Deixa eu só te cortar aqui. O nome do quadrinho é Indivisível, tá? Da Marília Mars. Inclusive, dê uma olhada nesse quadrinho. Maravilhoso. Eu vou atrás. Eu fiquei curioso com essa história. As duas histórias se encontram no meio, uma coisa linda. Eu não posso nem falar muito, porque senão dá um pouco de spoiler. Desculpa te cortar, Reza. Não, imagina, mas então, tem histórias novas que, afinal de contas, vão continuar sendo contadas. Então, a gente está falando do James Gunn, que é o cara que assumiu os filmes da DC e tal. Os super-heróis da DC, eles são mais problemáticos porque eles meio que encarnam essa coisa do arquétipo dos deuses, né? Então, sei lá, se os filmes de super-herói... são de cima para baixo, exato. Se os filmes dos super-heróis eles prosperaram nesse século como uma resposta ao 11 de setembro, uma resposta a essa questão de você não conseguir saber direito o que é o bem, o que é o mal, então os filmes eles vêm para responder isso, né? Você tem o bem muito bem definido, o mal muito bem definido, e você joga a solução na mão dos vigilantes, que são esses grandes deuses, eles vão responder por nós e eles vão decidir por nós. Então os filmes da DC eles são muito mais diretos nesse ponto. Enquanto que os filmes da Marvel tem aquela problematização, você tem um cara que bebe, você tem um menino que, enfim, ele tem que botar comida na mesa e tal, pagar as contas. Então são outras questões.
Pensando nos filmes da DC, eles têm uma problemática agora que é como que você engaja novamente as pessoas depois de toda uma problemática The Boys e tal, que meio que tirou o uniforme desses personagens e você está mostrando um pouco o ridículo que é você botar toda a sua fé e todo o seu dinheiro nessa visão de mundo, como que você volta, né? Como que você volta as coisas para a caixa de Pandora depois que você abriu a caixa. Então eu acho que tem algumas coisas aí. Esse filme do Superman vai ser um ponto decisivo, né? Se esse filme ele dá certo ou não. Porque o Superman é o grande emblema da pureza e da ingenuidade do gênero, né? Você tem histórias do Superman que obviamente vão problematizar a questão da escolha, como que ele quer ser aceito pelas pessoas e quer salvar todo mundo, mas é impossível salvar todo mundo. As melhores histórias do Superman meio que implicam nesse dilema. Então, como que isso vai ser levado para o cinema? Quando o James Gunn ele meio que anunciou quais são as primeiras histórias dos quadrinhos que eles vão adaptar, algumas ali são muito modernas, no sentido de eles pegam histórias de um autor que chama Grant Morrison, pegam histórias do Warren Ellis, autores que têm um olhar mais contemporâneo de não só você ter um ponto de vista crítico do gênero, mas ao mesmo tempo você resgata uma certa ingenuidade, você resgata uma certa noção do lúdico, uma noção da fantasia, da diversão. As histórias do Grant Morrison são muito assim, tem o Batman e Robin dele que é muito isso. Então eu acho que o James Gunn nesse caso, ele tá meio que percebendo a tendência e ele tá sabendo, eu acho que essa história aqui é o momento dela, que é uma história que tá muito parecida com o X-Men 97. Você tá com o pulso na realidade, você tá pronto para fazer um comentário politizado, um comentário consciente do gênero, mas ao mesmo tempo você tá tentando resgatar uma coisa da fantasia, do lúdico. Legal, eu gostei desse seu ponto de vista e me levou a outra reflexão agora, Resso. Cara, sabe, eu passei muito tempo comparando os filmes de quadrinhos aos filmes de samurai e também aos filmes de faroeste, né? Como inclusive fizemos aqui na abertura desse bloco, no texto sugerido muito bem pela Ieda e tudo, e eu acho que tem um sentido fazer a comparação, porque hoje a gente está num distanciamento histórico que a gente consegue ver esse período inteiro, tanto do samurai quanto do faroeste, mas eu começo a pensar, e esse pensamento é muito recente, portanto não tem nenhuma conclusão minha, não tem nenhuma síntese, tá? A gente vai pensar junto, Tô jogando. Eu não sei mais se vale a pena a gente medir os filmes de super-herói enquanto gênero, falando meio enquanto gênero, a partir desses outros. Por quê? Porque o filme do faroeste, ele tinha um necessário distanciamento histórico para com os sujeitos retratados. A gente está falando da década de 50, 60, 70, eles estão falando sobre acontecidos, ou o homem de 1860, 1870, 1890, até 1910, até 1920 no máximo, estourando ali. Então eles conseguiam ver esse homem, esse sujeito, esse indivíduo analisado, tanto mocinho quanto vilão, quanto os dois lados, como um todo. Samurai é a mesma coisa, samurai nem se fala. A gente está falando de samurai na década de 50, 60, 70, por ali. Eles estão falando de 1300, 1400, 1500, 1600. Olha só o range, né, o alcance que eles têm para discutir e eles conseguiram se atualizar. Sabe qual é o grande problema do cinema de quadrinhos? É que está falando do hoje. É que está falando do agora. Então é um trem que está andando. Então, todo ano a gente pode dizer que há uma ascensão dos filmes de quadrinhos, ao mesmo tempo que também há um desgaste dos filmes de quadrinhos. Há uma reviravolta de acordo com de algo que foi lançado, sei lá, um Deadpool, que chega ali e a gente diz, olha, a parada é Deadpool, olha, a parada é X-Men 97, enfim, e tantos outros exemplos, mas ao mesmo tempo, no mesmo ano a gente consegue dizer, olha, tem esse filme aqui, é o declínio, é o fim dos quadrinhos. Porque o trem está girando. O trem que os quadrinhos estão nos oferecendo ele não está refletindo sobre a década de 80, não está refletindo sobre a década de 70, 60, 50, ou quer que seja. Está refletindo sobre que dia é hoje. Essa é a discussão. X-Men 97 é um exemplo crasso disso. Então, por isso que talvez eu comece a achar, entre muitas aspas, perigoso comparar o movimento quadrinho com o movimento western e o movimento samurai, porque eu acho que a gente está comparando com algo que vai ter fins completamente diferentes. Assim. Completamente diferentes. Pensando na vida útil dos gêneros,
Eu acho que dá pra gente se espelhar nos faroestes Isso eu aí, concordo. porque os faroestes, por exemplo, eles entraram lá nos anos 70, a gente já entrou nesse mérito em outro episódio aqui, né? O faroeste lá nos anos 70, ele entrou numa trajetória com Blazing Saddles e tal, que é o filme lá do Mel Brooks, de paródia. Você tem os filmes revisionistas, a partir dos anos 50, a partir ali do Rastros de Ódio e tal, você tem os filmes de paródia, e aí você percebe o esgotamento do gênero, tanto que o faroeste só foi voltar ali nos anos 90 mesmo com força, depois que o Dança com Lobos e o Imperdoáveis ganharam o Oscar. Sob uma perspectiva introspectiva, inclusive, né? Exatamente, mas essa coisa do introspectivo, ele está muito associado com um revisionismo, com você dar uma outra dimensão para esses filmes que já estava presente ali num esgotamento de gênero nos anos 60, anos 50 e 60. Então, tipo, o gênero tem uma vida útil, e a vida útil ela costuma terminar com a paródia e com os filmes críticos a si mesmos. A gente está vendo isso já nos filmes de super-herói e nas séries de super-herói, né? Tipo, a gente está falando das séries de hiperviolência, o Watchmen já é uma narrativa de esgotamento do gênero. Mas será que isso... Nesse ponto, o faroeste ele é muito útil para você comparar. Mas até nesse ponto aí que você trouxe, não há essa forçação de esgotamento, porque há também um panorama de um gênero inteiro que passou por isso, ou seja, de certa forma também não é uma forçação essa sátira? É isso que eu quero dizer, não é uma antecipação, não é uma pressa de dizer, bateu 20 anos, tá na hora da gente se autocriticar. Eu acho que essas coisas acontecem... Eu acho que isso acontece de um jeito orgânico. O Logan, ele vem junto com o Deadpool, por exemplo. O Deadpool é a paródia e o Logan é o filme da crítica, né? É o filme da crise. Então, acho que em relação a isso, tem algumas coisas, como algumas paródias, tem aquela paródia que chama Super, que é estrelado pelo Dwight lá do The Office. Sim. Isso também já vem antes e tal. Então, a gente percebe que o gênero, ele já estava... você tem algumas primeiras tentativas a tratar do esgotamento. Mas puxando... É engraçado você ter falado do Samurai e do Faroeste, porque eu lembrei de um texto que eu tinha lido que fala justamente dessa função do herói. Então, em relação a isso, eu acho que é pertinente também comparar. Porque se você for pegar o samurai, o que é o samurai? O samurai é um funcionário do senhor feudal. Ao mesmo tempo, é o homem ideal. Porque é um sistema de casta que você não consegue atingir o shogun, por exemplo. Portanto, o homem ideal é o guerreiro, nesse caso. Sim. Mas é isso, né? Ele tem uma funcionalidade. Ele é uma ideia do homem ideal, mas ele, na prática, ele tem uma função. O herói do faroeste, também ele está externalizando uma fantasia do homem ideal. Você tem aí o comercial do Marlboro, que é o mais famoso de todos os tempos e tal, idealizando uma figura mítica do cowboy. Ao mesmo tempo, o cowboy ele também essa fantasia do homem médio, né? Então, eu acho que em relação a isso dá pra gente traçar um paralelo e também uma trajetória, porque qual que é a fantasia do super-herói? O super-herói, no mundo que a gente vive hoje, ele está dando vazão a uma fantasia do militar, tanto que as narrativas da Marvel cada vez mais militarizadas e tal. Os filmes que as pessoas gostam demais são os filmes onde o super-herói, eles não questionam tanto assim o ofício em si. Então é isso, ele é uma função, o herói na missão. O herói na missão, ele está sendo... ele está servindo a um propósito, ele é tão funcionário quanto um samurai, e ele está externalizando uma fantasia do militarismo que é muito presente no mundo hoje. A gente fala sobre intervenções militares, por exemplo, com a maior naturalidade. Quando o governo americano invadiu o Iraque lá no começo dos anos 90, na Guerra do Golfo, foi uma grande celeuma, né? Tipo, o que está acontecendo e tal, revisitando o Vietnã, não sei o quê. Hoje em dia essas coisas acontecem. É mais uma sexta-feira. E eu acho que quando eu falo que o mundo está respondendo aos filmes de super-herói, eu acho que é um pouco você naturalizar esse tipo de comportamento. Então, em relação a isso, o super-herói ele também está dando uma vazão, uma fantasia, do mesmo jeito que o cowboy e o samurai também davam uma vazão à fantasia do homem médio, né? Essa coisa, tipo, o militar ele veio para resolver o mundo. Então, eu acho que é uma fantasia meio do homem, como se ele fosse um grande, como fala isso, um grande operário, né? Um grande operário a serviço, da paz e enfim, do bem. O que me deixa, de certa forma, muito... não vou dizer triste, assim, mas meio lamurioso, porque, poxa... mas precisa, com certeza. Você precisa de um construto. Para você liderar uma ideia, você precisa de uma construção que baseie essa ideia. Se nós não estamos com as ideias construídas, porque somos o nosso tempo, isto é, estamos em construção, tá olhando para
algum construto pronto. Os filmes de quadrinho estão olhando para algum construto pronto. O mais próximo que me leva a crer é anos 90, começo dos 2000. E se você está dizendo que essa resposta desse modelo ideal para essa sociedade, seja para criticar, seja para elogiar e tudo mais, está nos anos 90, começo dos 2000, então a gente está andando para trás. Não acho que esteja, não. Eu acho que a gente continua numa grande evolução e é importante a gente olhar criticamente o jeito que os filmes e a cultura, enfim, refletem o mundo, espelham o mundo e também impactam o mundo. Eu acho que a gente olhar esses filmes de forma acrítica realmente não está ajudando a gente. Então, isso vale para a gente que é espectador, para a gente que está vivendo o mundo como ele está hoje, para as pessoas que contam histórias, né? Tipo, a fabulação, ela continua tentando resolver o mundo. Por mais que seja o escapismo do cinema hollywoodiano. Quem está fabulando está tentando realmente resolver o mundo. É um jeito de você encarar a fábula, um jeito de você encarar essas narrativas. Então eu acho que a gente olhar de um ponto de vista crítico vai ajudar a gente no futuro. Inclusive pode ajudar esses filmes a se renovarem. Sabe qual é meu sonho, Hessel? A gente vai acabar esse bloco. Mas sabe qual é meu sonho? Queria muito ver o PH de 2070 gravando podcast sobre isso aqui que a gente tá falando agora. Muito curioso. Mas enfim. Em 2070 você vai ser o seu próprio super-herói, PH. Você vai escolher ali no menu, você vai escolher o superpoder que você vai ter. Nossa, que pesadelo. Olha, essa discussão de alto nível, hein? Esse daqui foi o Tomada 2 de hoje. Hein? Foi o Tomada 2 de hoje. Era a proposta que a gente tinha. Não gostou? Fica na semana que vem que tem mais, tá? O podcast, o Tomada 2, é esse podcast aqui que traz um novo olhar sobre os filmes e as séries que você mais ama e sobre aqueles que você nem sabe, mas vai amar e discussões que você nem sabia que dava pra ter. Olha, a gente vai tomar um fôlego aqui porque fomos fundo hoje e a gente volta na próxima terça-feira com um episódio especial. E terça-feira você já sabe, é só no Amazon Music. Pra não gastar a imagem da gente, né? Quer falar com a gente? Pode nos procurar pelos arrobas de cada um, tá? @Marcelo Hess, @PHSantos e também no @AmazonMusicBR. Não esquece do BR. Tem gente indo no Amazon Music Internacional. Não vai vacilar. Até a próxima, Hessel. Tchau, até a próxima. Tchau. Da Wondery, esse foi mais um episódio do Tomada 2. Apresentação de PH Santos e Marcelo Hessel. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção é do B9. Direção executiva, Carlos Merigo. Direção criativa, Alexandre Potashev. Produção e roteiro, Ieda Marcondes. Edição, Ivan Altman.